Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Desejamos a você um abençoado culto. Lembramos que já estamos nos encontrando presencialmente como povo de Deus para termos comunhão, orar, ouvir a palavra de Deus e agradecer. Deixamos um abraço virtual a você e uma ótima semana. Se vês de longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, dê-nos as mãos pra louvar de novo. De longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, dê-nos as mãos pra louvar de novo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vocês. Amém. Quero saudá-los com a palavra do Salmo 17, que diz assim: oração de Davi. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam. Palavra do Salmo 17. Deus atende o pedido, atende a oração. Quantas vezes você, em silêncio, se retira para orar, para juntar as mãos, para falar com Deus? A gente fecha os nossos olhos, aí vem o filme da nossa vida, né? Quantas coisas a gente passa, como a gente é forte, às vezes a gente não tem noção de quanta coisa a gente passa na vida, quanta coisa a gente precisa pensar, e a gente fala para Deus e pede, agradece. E é bom, é muito bom a gente poder conversar com Deus. Temos esses momentos individuais, momentos em comunidade. Eu sempre penso que isso é um momento bem íntimo com Deus, quando a gente pode abrir o nosso coração, né? Quando a gente pode colocar a Ele os nossos sentimentos. E Deus, Ele sempre ouve e Ele vai responder a nossa oração. Até quando nós oramos pedindo por aqueles que precisam de saúde, por motivos que nós precisamos, e no tempo certo nós vamos ser atendidos, mas da forma que Deus acha que é melhor para nós. E a gente às vezes é bem imediatista. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, mas sempre é no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. E às vezes nós nem percebemos que aquela oração que a gente fez há tanto tempo atrás, ela já foi atendida e já se cumpriu em nossa vida. Nós já fomos atendidos. E o Pai naquele tempo nos carregou no colo e a gente nem percebeu, né? Olhe para a sua história de vida e de oração para ver se isso já não aconteceu. Amém.
Confissão de pecados. Senhor Deus, obrigado por nos ouvir em nosso clamor, em nossas orações, em nossos pensamentos. Obrigado porque abres a porta do diálogo com os teus filhos e filhas através da oração. E que ali, por meio desse canal, podemos derramar o nosso coração. Ajuda-nos a enxergar o quanto Tu nos supre diariamente com amigos, trabalho, sustento e tantas outras coisas que nem percebemos e muitas vezes somos ingratos. Ajuda-nos a enxergar o Teu cuidado para com cada um de nós, a entendermos que somos pequenos e fracos na fé. Por isso também, como Teus filhos, pedimos perdão. Perdão, ó Deus, pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Palavra de anúncio da graça. Em Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Que esse Deus, através de seu Filho, que nos diz essas palavras, do alto do monte das bem-aventuranças. Que esse Deus nos perdoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos ajude a recomeçar a partir da sua graça e do seu amor. Amém. Crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós da pena pular, fazer o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos, que assim seja com cada um de nós. O texto que nos convida à reflexão na pregação de hoje é um texto do Antigo Testamento, do livro de Jó, capítulo 19, versículo 23 a 29, o qual eu passo a leitura, que diz assim, versículo 23: Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem cravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão. E ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Como dizem, como foi que nós o atormentamos?
A causa desta desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Até aqui, bondoso Deus, abençoa-nos neste tempo de reflexão da Tua Palavra e dá que ela cresça em nossos corações. Nós pedimos por Cristo Jesus. Amém. A fé, ela vence sempre. Quantas histórias nós temos na Bíblia sobre fé, sobre superação nas dificuldades. Mesmo que as coisas mais difíceis aconteçam na vida de alguém, a gente não pode perder a fé em Deus. Jó, ele olha para o futuro para encontrar esperança, para encontrar Deus, para olhar horizontes. Queridos amigos e ouvintes da nossa mensagem de hoje, qual é a reação de vocês quando coisas difíceis acontecem? Quando a vida não é bem como a gente quer, como que vocês reagem? O que vocês fazem? Pastora, a gente às vezes não gosta de pensar muito sobre isso, né? Mas quando as situações e as coisas não são bem como a gente gostaria que fosse, como vocês reagem? Vocês sabem que muitos são as pessoas que se afastam de Deus, que perdem a fé, que perdem a esperança. Eu quero ler para vocês 3 versículos bíblicos. Um é de Jó, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Em Números, capítulo 14, versículo 26, o Deus Eterno disse a Moisés e a Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar este povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pedirem. Sou eu, o Deus Eterno, quem está falando. E ainda 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, diz assim: hospedem uns aos outros, sem reclamar. Como nós vivemos? Como nós fazemos as coisas? Como nós agimos? Como nós olhamos para as coisas que nos acontecem? A partir disso está o legado que nós vamos deixar. E os cristãos, eles precisam ser luz. Eles precisam apontar o caminho. Nós vemos que Deus está no controle e não Satanás, não o mal. Vemos que coisas boas e coisas ruins acontecem no mundo e sempre vão acontecer. Vemos que os verdadeiros amigos, eles partilham conosco os momentos de alegria, mas também os momentos de dor e de dificuldade. Vemos que muitos irão compreender as coisas, mas muitos não. Muitos vão acusar a Deus. Quando nós olhamos para a história de Jó, a história de Jó eu posso dizer que é uma obra-prima, né? Uma história de drama, de suspense, uma superação de amor, podemos dizer. Vivemos e ouvimos na vida reclamações de tudo o tempo todo. Da vida, do trabalho, do governo, da comunidade, das pessoas, da família, do esposo, da esposa, dos filhos, dos vizinhos. Acho que alguns pensamentos automáticos que estão dentro de nós nos afligem para que a gente possa sempre olhar muito o lado negativo da vida. E muitas vezes sempre nos conduzem a nos afastar de Deus, é a nossa natureza pecaminosa.
e colocam a vida e as bênçãos sempre em dúvida. E isso é muito perigoso. As pessoas o tempo todo fazem perguntas questionando por que as coisas não deveriam ser diferentes. Talvez você já fez isso. Por que eu não tive pais ricos? Por que eu não tive mais apoio quando criança? Minha vida teria sido diferente. Porque meus irmãos não me ajudaram? Ou se eu tivesse tido outro diploma e feito outro curso, ou seguido outro caminho, a minha vida teria sido diferente ou melhor? Se eu tivesse me cuidado na saúde nessa área, isso estaria diferente. Então, porque a gente tem tanta luta e tribulação, tanta dor e sofrimento, que acaba transformando a nossa vida num vale de lágrimas e lamentações. E aí a forma como nós agimos e convivemos e olhamos tudo isso, acaba fazendo com que nós venhamos a tornar a vida e o dia a dia muito angustiante, muito preocupante, muito estressante. E eu queria convidar você a olhar um pouco mais para a sua vida com mais otimismo, olhar a vida com mais fé. E Jó faz isso. Por mais que algumas pessoas venham a ele a questionar muitas coisas, Deus olha ainda assim, Jó olha ainda assim a presença de Deus em sua vida. Preste mais atenção como você está escrevendo a sua vida no livro da vida. Lembrem que Jesus, ele nasceu num estábulo emprestado. Montou um burrinho emprestado, multiplicou pães e peixes em cestos emprestados. Quantas coisas nós poderíamos ver que são boas e nos acontecem e a gente não dá valor. O nosso corpo aqui, ele vai virar pó. Teremos com Deus um corpo no céu, um corpo de luz. A nossa natureza egoísta faz com que nós sempre olhemos aquilo que está faltando e não aquilo que temos, e nos impede de vivermos em gratidão a Deus. Em Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível. Queridos amigos e ouvintes da nossa mensagem de hoje, algumas pessoas sofrem muito por terem passado por coisas horríveis na vida. Por uma perda, por uma morte, por uma doença, por um estupro, por um sequestro de criança, por traição, por abuso sexual, por violência ou abandono por parte de pais. Algo difícil, algo ruim. Jó passou também por coisas muito difíceis. Carregam marcas, todos nós carregamos marcas de dores, sofrimentos, que vão se tornar cicatrizes. Mas a cicatriz talvez já seja só mais uma cicatriz e não está tendo mais sangue, não está mais aberta. Jó, ele teve uma vida restaurada. Deus ali o fortaleceu, Deus ali o conduziu. Ele foi carregado pelo Pai, foi fortalecido na sua fé. A sua fé sempre foi renovada. E isso acontece conosco. Deus nunca vai dar para nós algo mais pesado que a nossa fé não vai conseguir carregar. A gente ter a certeza que Deus está nos acompanhando. E se você sofre por coisas que aconteceram no passado, lembre-se de que para Deus nada é impossível. Coloque essa situação nas mãos do Pai e Ele com certeza vai mudar o seu sentimento com relação àquilo que aconteceu. Ore,
e entregue o sofrimento nas mãos de Deus. Como Jó é seguro, confiante, uma fé inabalável, nós lemos no versículo 25: pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Que essa fé a gente tenha em meio a tudo que nos acontece, em meio a sofrimentos, tribulações, dificuldades, que possamos lembrar que Deus está nos defendendo, nos guiando, nos protegendo, nos carregando no colo em muitas situações. Que assim essa fé, essa confiança nós possamos ter em nosso Deus. Amém. Pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção, mesmo contra os ventos sigamos em Tua direção. O desejo de lutar pela vida, assim, de ter fé e esperança, eu creio que sempre seja um presente de Deus, né? E existem pessoas que elas nos antecederam na caminhada de vida e na morte já não estão mais entre nós. Isso é um processo inevitável, né? Algumas pessoas partirão antes de nós. Mas nós vamos incluir estas pessoas em oração no culto presencial que faleceram no ano de 2022. Mas eu quero lembrar algo muito importante, que existem pessoas que estão vivas, mas parece que morreram. Como assim, pastora? Vivem sem vontade de fazer as coisas, sem perspectivas, sem alegria. Parece que a convivência é um peso, é um fardo, e acabam se tornando um fardo para as outras pessoas, para os familiares, para os amigos. A pessoa parece que é um peso para aqueles que convivem. E eu queria que você pensasse isso um pouco. Se você está vivo aí, né? Espero que, se está ouvindo a nossa mensagem hoje, está bem vivinho aí, dá uma beliscada. Mas como você tem vivido assim, né? O dia a dia? E eu achei um texto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês antes da nossa oração de intercessão, que fala sobre o suicídio lento em 10 atos, né? Então vou ler assim para vocês um pouquinho. O primeiro: o seu emprego está sempre em primeiro lugar. As questões pessoais não são importantes. A pessoa trabalha de noite, aos sábados, aos domingos e feriados. Leva para casa o serviço que não concluiu. Pouco conversa com as pessoas. Nunca diz não a qualquer pedido que lhe fazem. Aceita todos os convites para reuniões, palestras, banquetes, festas e aproveita para comer, beber e fumar. Em vez de tomar as refeições despreocupadamente e com tranquilidade, fica pensando no trabalho e nas atividades. Quase nunca tem tempo para um bom livro, para a pesca, para o esporte, para a jardinagem. Considera também desperdício gozar férias regularmente. Mal consegue dormir.
não delega tarefas a ninguém. Preocupa-se muito pouco com a sua saúde. E ainda, se o seu trabalho requer viagens, a pessoa trabalha, viaja, dirigindo dia e noite para ganhar tempo. Tem cansaço para conversar com as pessoas e conviver. Em último lugar está a comunhão entre os irmãos. Será que nós não estamos fazendo algumas coisas daquilo que aqui foi falado nesse texto? Como você está vivendo? Analise, reflita e que Deus nos ajude a viver a nossa vida sabiamente. Vamos ter um momento de oração final do nosso culto. Oremos. Ó Deus e Pai, ajuda-nos a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio, que cada dia possamos viver como um presente que vem das Tuas mãos e que ele seja vivido com alegria e boa vontade. Que nas tempestades possamos ter calma, que nas horas de muita dor possamos sentir o Teu amor, que nas horas de arrependimento possamos receber o Teu perdão, que nas horas de luta possamos sentir a Tua força e o Teu direcionar. Oramos, ó Deus, pelo nosso país. Continua olhando pelos que governam e que tenham sabedoria e compromisso com o povo sofrido. Oramos pela nossa comunidade, para que seja um lugar de crescimento, acolhimento, comunhão e partilha de alegrias e tristezas da vida. Agradecemos pelas ofertas, dízimos e doações que aqui são recebidas. Abençoa os doadores e tudo o que recebemos. E tudo mais incluímos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois Cristo comigo está, nas horas felizes na escuridão, nunca me deixará, cantando alegre o meu coração, pois Cristo comigo está, nas horas felizes na escuridão, nunca me deixará. Recebam a bênção, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.